A minha história com Cristo, ela, graças a Deus, vem desde o meu nascimento, né. Graças ao bom Deus, apesar de eu ter vindo de um contexto protestante, se vocês ouvirem os gritinhos, é minha bebê. Uhum. Sem problema, sem Tá ali com o pai dela. Eu, graças a Deus, tive uma criação, dentro de um lar cristão, protestante, mas cristão. E assim, dentro das limitações, dentro do que era a realidade de uma Assembleia de Deus, eu tive acesso à palavra de Deus. Foi nutrido dentro de mim um amor muito grande pela Bíblia, até focou. Até hoje eu tenho muito amor pela Sagrada Escritura. Acho que parte de quem eu sou hoje, querendo ou não, inegavelmente falando, tem características de uma criação protestante, sabe. Até mesmo essa minha obsessão, por assim dizer, essa busca pela verdade, eu acredito que tem um pezinho ali na minha criação protestante. Mas com Jesus Cristo, eu sinceramente, eu ainda busco palavras que possam definir melhor, mas o que eu posso dizer é que o que eu aprendo até hoje é que Cristo, como é que eu posso te falar? Cristo não é mutável, literalmente. Eu é que ao longo da minha vida fui mudando a minha abordagem, a minha percepção do próprio Cristo, né. Eu tinha uma imagem muito daquele Deus, ditador, né, aquele Deus punitivo, até porque eu acho que faz parte de toda criança ali dos anos 2000, dos anos 90, aquela coisa: "Olha o papai do céu tá vendo", né. Acho que toda criança ali de desse que viveu essa geração sabe do que eu tô falando aqui. Mas, com o passar dos anos, que a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo mais o lado desse Deus que quer se relacionar com a sua criação. Não apenas no sentido de impor regras e esperar que você as cumpra, mas que tem um interesse genuíno em quem eu sou. Por exemplo, ele, criou todo o universo, mas ainda assim quer se relacionar com a Lorena, de Teresina, Piauí. Olha só que coisa, né. E por muito tempo isso foi um dilema na minha vida, né, porque ser cristão, e eu falo disso também no meu testemunho que eu publiquei nas minhas redes sociais para o catolicismo, mas ser cristão como um todo exige um estilo de vida que, querendo ou não, é sacrificial, né. E existe toda aquela fase da juventude que você quer romper com padrões que foram impostos, e você tenta, se desvincular, tenta relativizar, tenta colocar outros nomes, outros conceitos, sabe. Todos estão errados, todos que vieram antes de você estão errados, você vai ser o descobridor dos 7 mares, né. Uhum. E eu acredito que eu tinha essa visão meio incompleta do Cristo, sabe, de Jesus Cristo, mesmo tendo vindo de um contexto cristão. Eu acredito que tinha essa, como é que eu posso falar? Essa peça faltando, sabe. Nisso, muitas perguntas, eu falo inclusive nesse testemunho, que eu até coloquei no meu canal no YouTube também, eu tinha muitas perguntas, sabe, que pareciam sempre serem limitadas. Teve um tempo até que eu cheguei a flertar com o ateísmo, foi ali no meu a partir dos meus 14 anos, eu sofria muito, eu era de uma igreja pentecostal. Gente, eu tô misturando demais, eu tô indo rápido demais, eu posso desacelerar. Não, tá bom, pode continuar da mesma forma. Como eu vim de um contexto pentecostal, alguns podem afirmar que a Assembleia de Deus seria uma espécie de neopentecostalismo, não vou entrar no mérito, né, deixo aí essa discussão para os protestantes que estão atualmente nesse embate, mas como eu vim desse ambiente pentecostal, muitas coisas iam, de encontro ao que eu percebia, tanto nas próprias escrituras, mas também no que era para ser o que tanto falavam ser o cristianismo primitivo. Né, que até então a minha criação foi o quê? Igreja católica? Não, de forma alguma, cristianismo primitivo. Não são padres apostólicos, são os cristãos primitivos, né. Todo esse cuidado para fugir de termos católicos, ainda tinha isso também. Acabou que acredito também que por uma limitação pessoal,
do contexto em que eu estava, ou seja, não vou dizer que é necessariamente do protestantismo, porque existem acadêmicos, professores da academia que são protestantes, que são respeitadíssimos no meio, acho isso incrível, inclusive, mas certos limites, sabe, que eu vivia dentro desse meio pentecostal. "Ai, a letra mata, mas o espírito vivifica", cuidado para você não ficar muito focada em estudar, estudar, estudar e deixar de viver. E eu até entendo, né, do ponto de vista de viver o próprio cristianismo, se você ficar o tempo todo só de teologia por teologia sem o amor, não adianta nada, não é isso? Só que na minha última parte, por assim dizer, desses porque eu já me considero uma jovem senhora idosa. Eu já me considero uma jovem senhora idosa, então eu vou dizer aí já no finalzinho dessa parte da minha juventude, eu eu já casada, né, conheci meu esposo nesse tempo em que eu estava nessa dificuldade de fé. Meu esposo não tem religião, mas ele, graças ao bom Deus, ele não é aquela pessoa chata que fica tentando criar embates desnecessários, tentando: "Ai, olha só como sua fé é um conto de carochinhas". Pelo contrário, ele enxerga muito valor do ponto de vista humano, social e antropológico na religião e nas histórias das religiões. Tanto que a gente tem conversas, eu amo conversar com ele, eu acho ele inteligentíssimo. A gente tem conversas por horas sobre, o desenvolvimento de sociedades, de comunidades, e como a religião foi um fator importante para unir toda essa galera, né, em prol de um crescimento humano. Eu é que tenho esse lado espiritual. Sim. Então, quando a gente se conheceu, acabou que essa minha fase incrédula super casou com os questionamentos que ele já tinha. E eu me senti ouvida, eu me senti, putz, super abraçada e acolhida por ele, porque era difícil me comunicar com pessoas que já eram do meio evangélico, porque era meio que aquele desestímulo, sabe, tipo: "Poxa, não tenta procurar um sentido a mais. Poxa, você pode desagradar a Deus dessa forma. Poxa, você estudar dessa forma por um ponto de vista mais materialista, mais humano, você va". E eu nunca gostei de colocar, como é que eu posso falar aqui? Eu nunca gostei desses limites que colocavam na busca pela verdade. Olha, você pode ir Hum, atrás, mas cuidado para não ir demais, mas cuidado para você. Isso sempre me causou agonia muito grande. Muito, 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 muito. Tanto que eu me lembro que na minha adolescência, pouco antes de sair da igreja, eu saí da igreja quando eu tinha 16 anos, eu saí da igreja evangélica, né, no geral. Pouco antes de eu sair da igreja, eu tinha tido discussões, eu não vou dizer que é uma discussão teológica, porque para mim isso é chover no molhado, mas discussões na igreja, por exemplo, queriam utilizar o livro do Gênesis como 100% literal. Isso me nossa, isso me fazia um mal tremendo, porque eu ficava assim: "Gente, é óbvio que existe uma espécie de comunicação específica com o conhecimento daquela época, porque a Bíblia, ela é um livro que nos aponta para uma realidade de salvação", ou seja, qual a finalidade da Bíblia? Explicar o como é que o ser humano chegou até esse ponto? Não, o propósito da Bíblia é apontar o Cristo, apontar o plano de salvação da humanidade. Não é explicar o homo sapiens, não é explicar por que é que a água evapora, não é explicar, não é nada disso. A função da Bíblia é nos apontar a Cristo, é nos apontar a Deus. E aí, isso me marcou muito. Eu ainda hoje consigo me lembrar, nessa escola bíblica dominical, quando eu me vi rodeada de pessoas que estavam achando um absurdo. Tinha até um professor de física nesse dia também presente, e eu fiquei indignada que ele não queria dissertar mais sobre, né, falar mais sobre, porque as pessoas estavam indignadas: "Não, mas com certeza Deus criou o universo em 7 dias, Deus é poderoso o suficiente para isso". Aí eu: "Gente, não é questão de Deus ser poderoso o suficiente para isso, é questão de que não foi assim, e Deus não é menos Deus porque houve um processo, natural". Eu acredito tanto nessa época, eu dizia, né, hoje é o meu lema, eu acredito tanto que Deus é real, que ele age também por meio da natureza que ele mesmo criou, né. sim. Então, isso tudo na época, juntando com a fase insuportável que é a adolescência, graças a Deus a adolescência tem cura, que é o tempo, juntou, somatizou todos esses problemas, eu falei: "Não, eu vou sair".
não é para mim, juntou também com muitas dores de conflitos pessoais que eu tive, né. Eu participava de grupo de louvor, eu participava então vocês já imaginam aquelas coisinhas, ai, questão de cargo dentro da igreja, isso eu sei que existe em igreja evangélica, em igreja católica, em tudo Muito, que a religião tem, porque é onde tem pessoas. Onde tem gente, vai ter coisa complicada. Não tem pra onde fugir. "Ai não, vou pra igreja católica porque não tem isso". Não pode ter esse pensamento, porque onde tem gente, tem defeito, né. O único lugar que tá cheio de católico e não tem defeito é o céu, né, aqui exato. na terra, fazer o quê? E aí juntou, somatizou todas essas dores, traumas religiosos também que eu tive, e não é trauma religioso, tipo: "Ah, não pode pintar a unha", e olha que eu tenho umas histórias com relação a usos e costumes, mas enfim, deixa quieto. Mas quando Tatuagem. realmente não, meu amigo, você eu sou da fase da Assembleia de Deus que escutar a oficina G3 era motivo de escandalizar alguns irmãos. Vocês conhecem a oficina G3, vocês são católicos, mas vocês conhecem a oficina G3? Sim, O quê? Ouvir oficina G3 era papo de revolucionário. Oxe, tá maluco? Mas assim, isso foi mais na minha infância, na minha adolescência a galera já tinha e assim, tiveram essas questões com traumas religiosos também, e somatizou tudo. Nisso eu decidi, não dá mais para mim. Vou sair desse lugar, não quero ter nada a ver mais com isso. Nem passou pela minha cabeça procurar outra igreja, outra denominação, porque eu já tinha tido experiências em outras denominações.